Pensa só, como é que batidas misteriosas numa casinha de madeira isolada poderiam abalar o mundo? Pois é, essa história de como um fenômeno que parecia local e inexplicável deu o pontapé inicial num movimento global. Mas olha, para a gente entender onde tudo começou, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente começa no meio do furacão com uma pergunta que, na época, soava até absurda. Será que um simples jogo de salão poderia mudar o mundo? Então vamos nos transportar para Paris em 1853. Imagina só os salões sofisticados da Europa, onde a elite se reunia. Pois bem, um passatempo novo e bem estranho estava prestes a virar uma verdadeira obsessão por lá. E essa nova recriação tinha nome: mesas girantes. E olha, era o entretenimento mais original, mais empolgante, o assunto do momento. Para a maioria, claro, era só um jogo, uma diversão para passar a noite. Mas não se engane, isso não foi um evento isolado, não. Essa mania das mesas girantes varreu a Europa, de Londres a Viena. Virou uma verdadeira febre social. Tá, mas de onde é que surgiu essa tendência tão esquisita? Para achar a resposta, a gente vai precisar deixar o salão chique de Paris para trás e voltar uns 5 anos no tempo para um cenário bem diferente do outro lado do Atlântico. É que essa história não começa num grande salão, não. Ela começa numa cabana bem simples, de madeira, na área rural de Nova York. Tudo começou de leve, em 1847, com os ruídos que ninguém sabia explicar. Mas aí, no comecinho de 1848, a coisa ficou séria. Os sons, as pancadas, ficaram mais fortes, mais insistentes. O que era um incômodo estava virando algo assustador. Até que, na noite de 31 de março, tudo mudou. E aqui que o fenômeno se transforma. Deixa de ser só uma assombração, um barulho aleatório, é o momento em que o ruído parece se tornar inteligente. Quem teve a ideia foi a Kate Fox, de apenas 11 anos. Na brincadeira, ela desafiou a presença invisível, que eles apelidaram de Senhor Pé Rachado. Ela bateu palmas e disse: "Faça o que eu faço." E, para o espanto de todo mundo, a entidade respondeu imitando o som perfeitamente. A partir daí, a evolução foi muito rápida. Dos ruídos sem explicação, passaram para a imitação de sons. Em pouco tempo, já tinha um código simples de sim e não. E isso evoluiu para um sistema de comunicação completo, quase como um telégrafo com um mundo invisível. E aí veio o momento da grande revelação. Pela primeira vez, a entidade não só respondia, ela contou uma história. Se identificou como o espírito de um vendedor ambulante que teria sido assassinado e enterrado ali naquela mesma casa. De repente, o mistério tinha um nome e uma história trágica por trás. Bom, uma história dessas era extraordinária demais para ficar guardada em segredo, né? Não demorou muito e a notícia começou a se espalhar, atravessando fronteiras. O mais fascinante é ver como o mesmo fenômeno foi recebido de formas tão diferentes. Lá na América, ele se tornou a base de um novo movimento religioso, o espiritualismo moderno. Já na Europa, pelo menos no começo, foi visto mais como um entretenimento de salão, uma moda passageira. E o movimento cresceu, viu? E cresceu apesar da forte oposição. As irmãs Fox enfrentaram muita perseguição, até tentativas de linchamento. E mesmo assim, em poucos anos, o número de seguidores nos Estados Unidos já passava dos milhares. Parece que a controvérsia só servia para aumentar o interesse. Enquanto muita gente descartava as mesas girantes como fraude ou só como uma diversão, alguns pensadores mais sérios começaram a enxergar algo a mais ali. E o que é que fez esses intelectuais levarem a coisa a sério? Foi a inteligência por trás das respostas. As comunicações eram precisas, eram coerentes, sabe? Desafiavam qualquer explicação simples como fraude ou coincidência. Pessoas respeitadas que tentaram desmascarar o fenômeno acabaram se convencendo de que era autêntico. É nesse cenário que surge o educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. Onde os outros viam um jogo de salão, ele, com sua mente metódica, viu algo a mais. Um fenômeno que poderia, quem sabe, revelar novas leis da natureza. E foi justamente isso que o levou a começar o que ficou conhecido como a codificação. Usando o pseudônimo de Allan Kardec, Rivail não só observou, ele estudou, ele comparou e organizou tudo de forma sistemática, transformando aqueles relatos isolados numa filosofia completa. Essa jornada toda, né, que começa com uma simples batida numa casa em Hydesville, passa pelos salões da Europa e vai parar na mesa de um estudioso em Paris. Isso nos deixa com uma questão.
O que acontece quando o inexplicável não apenas se manifesta, mas exige ser estudado? Talvez a lição seja que, às vezes, as maiores revoluções de pensamento conversam assim, no escuro, com um som que a gente simplesmente não consegue ignorar.